Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Ponto de Vista. Conhecer as raízes históricas e sociais que moldaram as relações raciais em nosso país é essencial para a discussão sobre as desigualdades que ainda persistem. Nesta edição do Ponto de Vista, vamos explorar a evolução do racismo ao longo da história brasileira, desde a colonização até os dias atuais. Vamos nos aprofundar no conceito de racismo estrutural, suas origens históricas e as implicações sociais e políticas que ele traz. Neste mês em que teremos pela primeira vez no Brasil um feriado nacional no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, vamos receber o renomado historiador e professor Carlos Alberto Medeiros. Com uma carreira dedicada ao estudo das desigualdades e do racismo estrutural, o professor Medeiros oferece a perspectiva sobre como esses fenômenos estão enraizados em nossa história e como impactam a vida cotidiana de milhões de brasileiros. O professor nos ajudará a compreender como esses legados históricos continuam a influenciar a sociedade contemporânea e os desafios que enfrentamos na busca de um futuro mais igualitário. Muito bem-vindo, professor. Obrigada por atender ao nosso convite. Eu agradeço pelo convite. É um prazer. Bom, professor, eu gostaria de começar o senhor fazendo uma pequena análise da nossa história do racismo brasileiro, já que o senhor tem estudado o racismo estrutural. Como o próprio termo diz, a sociedade brasileira foi estruturada em cima do racismo, foi estruturada em cima da escravidão de africanos, que era algo alicerçado sobre o racismo, né? E a escravidão foi especialmente importante em todos os ciclos da economia brasileira. Ela sustentou desde o ciclo da cana-de-açúcar, da mineração, todos eles. E após a abolição da escravatura, o racismo então continua estruturando a nossa sociedade. A gente vê os espaços que são ocupados pelos negros, a desigualdade, né, e como isso afeta, e eu diria não apenas a população negra, afeta o conjunto da sociedade brasileira, que poderia ser muito mais avançada, não apenas do ponto de vista econômico, educacional, de uma série de aspectos, se os negros tivessem acesso, enfim, a essas possibilidades de ascensão social. E isso eu digo, inclusive, porque eu já estive na sede do Banco Mundial, em Washington, e do Banco Interamericano, que são organizações do capitalismo, e eles dizem exatamente isso, que esse problema afeta o conjunto da sociedade brasileira. A economia, principalmente. A economia. Né? Até porque a gente viu que houve uma política de atração de populações brancas para evitar que o negro viesse a ocupar esses espaços do mercado de trabalho, não é isso? Foi a política de imigração que foi implantada entre as décadas de 1850 e 1930, e por ela vieram para o Brasil, segundo as estimativas, 4 milhões de europeus, um número que equivale ao número de africanos trazidos para cá como escravos, a maioria das estimativas. Há quem fale em 5 milhões de africanos, mas de qualquer maneira 4 milhões de europeus que se estabeleceram principalmente nos estados do Sul, que naquela época compreendiam São Paulo também, de São Paulo para baixo, digamos. E que eles escolheram em função do clima, por ser um clima mais parecido com o clima da Europa, né? Então, se esses europeus não branquearam o Brasil como um todo, como era o objetivo, eles branquearam significativamente o Sul. E a gente vai ver que, não por acaso, é uma região onde o racismo também se apresenta de forma mais explícita. Eu queria que você falasse um pouquinho também do movimento negro antes da abolição da escravatura, porque nós tivemos vários abolicionistas que se empenharam pela abolição e que só agora, mais recentemente, a gente começa a estudar esse trabalho que foi feito. Eu diria que a luta do negro no Brasil contra esse sistema começa exatamente nas primeiras décadas da escravidão. Segundo as fontes históricas, os primeiros africanos foram trazidos para cá como escravos na década de 1530, 1536, para a lavoura de cana-de-açúcar na capitania de São Vicente, ou já o sistema de plantation, de exploração intensiva dos recursos da terra e também da mão de obra. E já nessas primeiras décadas começam as revoltas de escravos, que vão acontecendo pelo Brasil afora. E também um fenômeno
que ganha uma singularidade aqui, não aconteceu apenas aqui, que são os quilombos, que em outros países da América Latina são chamados de palenques, marrones, cimarrones, que também aconteceram pelo Brasil afora, o mais importante dos quais Palmares, durou cerca de 100 anos lá na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, e de onde veio essa grande figura que está sendo exaltada com esse feriado que você mencionou, Zumbi. E os nomes que o senhor pode citar na nossa história dos abolicionistas? Bom, nós temos José do Patrocínio, Eusébio de Queiroz, nós temos uma série deles que lutaram, não é? Luiz Gama. Luiz Gama, com certeza, há uma série deles. Mas é muito interessante que o Patrocínio faz dá uma explicação muito boa a respeito da concomitância da abolição com a República. Então, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura, em 1888, 2 anos depois de Cuba e mais de 20 anos depois dos Estados Unidos. E o movimento republicano no Brasil ganhou força. Por quê? O que Patrocínio chama os republicanos do 14 de maio. Aqueles brancos escravocratas que se consideraram prejudicados pelo Império com a abolição e viraram republicanos. Isso explica também por que a nossa República nasce, primeiro, ela nasce com um golpe de Estado. Sim. E ela nasce mais atrasada, mais retrógrada do que o Império. É muito curioso isso. E aí as lutas passam a ser, a abolição já tinha sido alcançada, as lutas passam a ser contra o racismo, contra a discriminação racial. Sim, e os movimentos sociais, como que surgiram esses movimentos sociais? E a gente teve, inclusive, no início dos anos 1900, um Partido Negro, não foi? Não, o Partido Negro, na verdade, isso é muito interessante, talvez o movimento mais importante do ponto de vista do número de membros foi a Frente Negra Brasileira, fundada em São Paulo em 1931. Curiosamente que tinha uma pendência de direita, era ligada ao movimento integralista de Plínio Salgado, mas não significa absolutamente que ela negasse o racismo. Então ela tinha uma atuação tanto do ponto de vista ideológico, como também ela tinha bailes, festas, grupos de teatro, isso é muito interessante, uma sessão voltada para estimular os negros a se inscreverem como eleitores, numa época que o voto não era obrigatório. E em 1936, a Frente se transforma num partido político. E nós tivemos, então, esse partido político de 1936 a 1937, quando o golpe do Estado Novo fecha, não a Frente Negra especificamente, fecha todos os partidos políticos. Né? Mas tivemos, então, nessa época. O que nós temos a partir da década de 70 é esse que eu chamo de movimento negro contemporâneo, são essas novas organizações que já surgem com inspiração tanto dos movimentos na África, os movimentos anticoloniais na África, especialmente nos países de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, e também com influência dos Estados Unidos, dos movimentos nos Estados Unidos. E aí chegam aqueles slogans de Black Power, né? Que, atenção, nos Estados Unidos não quer dizer cabelo, não. Black Power é poder negro. Sim. Essa expressão, cabelo Black Power, foi criada no Brasil. É mesmo? Curiosamente. Porque os negros americanos já assumiam cabelo negro, né? E tinha esse slogan do Black Power, que era o poder negro. Sim, né? sim. E também o Black is Beautiful. Sim. E isso foi fundamental. A música, né? E isso veio muito pelo soul, pela música, não é? E também os filmes. Sim. Então, os negros americanos tinham desses dois veículos. Os filmes, aqueles filmes que eles chamam de blaxploitation, filmes com heróis e heroínas negros apresentados como belos, Sidney Poitier. Isso já vem de trás, Sidney Poitier e Harry Belafonte, mas isso se acentua na segunda metade da década de 60. Jim Brown e vários outros, não é? Aquele filme Shaft, aquela série de 3 filmes Shaft, o ator acaba de morrer até recentemente, e tudo isso traz essa força. E a música, que era o soul, né? Esse gênero que não nasceu assim. Ele nasce em meados da década de 50 e depois ganha, na década de 60, ele passa a ser um veículo para a exposição dessas novas posturas do movimento negro americano. E isso teve uma influência grande aqui com os bailes de soul, no Rio, São Paulo,
Bahia, Rio Grande do Sul e por aí afora. Até queria que o senhor fizesse uma comparação, porque nos Estados Unidos o racismo era assumido com leis racistas oficialmente. E aqui no Brasil não. Como é que foi essa influência para a gente utilizar os mesmos mecanismos que foi utilizado lá nos Estados Unidos? Não, essa é exatamente a influência das imagens, né? Essa era muito poderoso. Porque com aquelas imagens você se via. Eu me lembro quando eu comecei a ver, né, essas imagens nos filmes, nas séries, mas para mim o momento de corte foi, eu trabalhava no centro do Rio e aquelas bancas, passavam bancas de jornais que vendiam publicações estrangeiras. E lá tinha uma revista Ebony, Sim. que é uma revista americana, dos negros americanos, fundada em 1945. E até que um dia eu resolvi comprar a revista. Comprei, eu me lembro que comprar uma revista de negro já era se assumir como negro, de uma certa forma. E a capa da revista era um senador, um jovem político negro lá da Geórgia, e abria a revista, todos os anúncios com a pessoa. Eu falei, isso aí sou eu. E comecei a deixar o cabelo. Eu tinha, né? Comecei a deixar o cabelo, fui um dos primeiros no Rio, e isso mudou a minha autoimagem. Né? E teve repercussão no mundo feminino. Eu comecei a ter olhares, essas coisas, né, das mulheres. Isso me reforçou a identidade. Mas quando a coisa mais vigorosa para mim foi quando eu comecei a frequentar os bailes de soul. Né? Eu estava acostumado em festas de negros no Rio Grande do Sul. E era bom, né? Porque ali você não seria ofendido, ninguém ia contar piadinha racista. Se eu tirasse a menina para dançar, ela não quisesse, não é porque eu era negro, felizmente não aconteceu. Mas no baile de soul tinha uma outra coisa, que era o orgulho negro. Sim. Eu me lembro no primeiro que eu cheguei, eu olho assim aquele mar de cabelo afro e falei, essa é a minha casa. Aqui, né? Eu queria que o senhor falasse também um pouco das políticas públicas, da evolução das políticas públicas voltadas para a reparação do racismo que ocorreu. Olha, eu digo para você que a grande vitória do movimento negro, no pós-abolição, foram as políticas de ação afirmativa, que começaram a ser aplicadas. Tem uma lei da Alerja, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de 2001, passa a ser aplicada no vestibular de 2002, os primeiros alunos entram em 2003. E isso se propaga pelo Brasil afora. Né? Muito curioso, tem gente que acha que isso foi uma coisa do PT, do Lula. Ele depois deu um apoio. Mas isso foi uma luta do movimento negro. E começa a Universidade de Brasília, com Zé Jorge Carvalho, aliás, um professor branco que puxou essas políticas aqui, Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Pará, pelo Brasil afora. E em 2012, dois marcos. O Supremo aprova essas medidas como constitucionais, numa decisão surpreendentemente unânime. E o governo federal adota para o conjunto das universidades públicas. E eu digo, das universidades federais. E eu digo que isso não só mudou a paisagem humana das universidades públicas, né? Eu era o único aluno homem negro da Escola de Comunicação, quando fiz meu doutorado, minha graduação, Escola de Comunicação da UFRJ. Havia umas 2, 3 mulheres. E mais recentemente, cursando as disciplinas do doutorado, História Comparada, dezenas de negros. Então, isso mudou. Mas eu digo que mais do que isso foi obrigar a sociedade brasileira a discutir a questão racial. Ela está presente todo dia, praticamente todo dia, nos jornais impressos, nos jornais televisivos, e aumentou o número de repórteres, de âncoras, os negros na publicidade, tudo isso tem mudado muito a sociedade brasileira. Inclusive também na área da cultura, porque passaram realmente a mostrar mais o negro na TV, não só porque antes era só no esporte, na música, né? E que eles apareciam e os programas, não só as novelas, né? Passaram a mostrar mais os negros em outras áreas. Sim, né? sim. A gente vê isso todo dia, né? Professores negros, negros em tudo quanto, juízes, médicos, não é? Então, mostrando que a gente pode ocupar qualquer lugar, pode ocupar qualquer espaço. A gente teve essa política de cotas raciais, digamos, para a educação. Queria que o senhor falasse também de outras medidas reparadoras que foram surgindo para reforçar o combate ao racismo estrutural. Olha, eu digo que uma área muito importante tem sido as empresas. Várias grandes empresas têm adotado políticas de diversidade racial.
com maior ou menor profundidade. Mas isso tem mudado também, né, essa área. Então, a gente está vendo agora executivos negros, eu ver o meu banco ser atendido por gerentes negros, uma coisa que não havia. Isso, então, tudo é resultado também dessas políticas. E é interessante porque a visão, isso começou também nos Estados Unidos, e com a visão de quê? De que esse tipo de política não beneficia apenas os negros, as mulheres, os homossexuais, os grupos sejam atingidos por elas. Elas beneficiam a empresa. Por quê? A empresa, assim, pode captar os talentos que estão dentro desses grupos e que seriam discriminados, não chegariam à empresa. Então, isso também tem se espalhado e é muito bom. E o trabalho do movimento negro? Eu queria que o senhor contasse um pouco também da história do crescimento do movimento negro no Brasil, que houve várias nuances, né, mudanças. Como é que foi isso? Não, eu digo, então, esse movimento contemporâneo, que começa na década de 70, e o marco é a fundação em 71, em Porto Alegre, do Grupo Palmares, que, se mais não tivesse feito, seria muito importante, porque vem dele a ideia de se comemorar o 20 de novembro, como eles chamavam de Dia de Zumbi ou Dia do Negro. Né? E essas organizações começam a aparecer pelo Brasil afora. No Rio de Janeiro nós fundamos a SIMBA, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, que eram nomes de fachada. A SIMBA nunca fez intercâmbio com a África, o IPCN não pesquisava. Eram para não afrontar a ditadura, né? Exatamente usando um termo mais direto. Isso só começa a acontecer já em 78, já quando começa a abertura que vem o Movimento Negro Unificado, que era o primeiro movimento negro unificado contra a discriminação racial. E essas organizações se espalham. Para você ter uma ideia, um censo que foi feito em 1989 mostrou mais de 600 organizações pelo Brasil afora. Então, elas estão por toda parte. Claro que tem algumas nuances, eu diria, nenhuma dessas organizações é de direita. Elas tendem a ser de centro-esquerda, mas tem formas de atuação diferentes. Existe essa luta também, como você mencionou, pela reparação, né, que alguns militantes do movimento negro têm adotado, e a luta está presente diariamente também. Agora, o registro histórico é muito importante, porque o censo ele passou a solicitar a cor, a raça das pessoas muito recentemente. Não. Desde o primeiro censo. 1872 foi o primeiro censo. Mas as pessoas não respondiam, né? Assim, dizendo... Não era feito com tanta amplitude. Mas ali você já tem a categoria branco, preto, pardo. E não havia a categoria indígena. Mas os indígenas se classificavam como pardos. Quem estava fazendo o censo é que definia, não era perguntado para a pessoa, né? Isso houve momentos, por exemplo, o censo, houve censos em que não se fez essa pergunta sobre raça/cor, como eles falam hoje, porque achavam que era desnecessário, que as pessoas não iam ser sinceras e tal. E ele acaba se impondo, não é? E além do censo, nós temos também as pesquisas nacionais por amostra de domicílios, que são feitas com grupos mais reduzidos. E é interessante, porque no censo a pergunta sobre raça/cor é fechada. Ou seja, você tem que escolher uma daquelas categorias, branco, preto, pardo, amarelo e, desde o censo de 91, indígena. Nas pesquisas por amostra de domicílio, as PNADs, você pode dizer o que você quiser. Então, apareceram na PNAD de 1976 136 categorias. Então, isso que levou alguém a dizer, mas você vê, essa questão de raça não tem... Não, a maioria delas, 90 e tantos % foram exatamente dentro das categorias tradicionais. Né? Dentro das categorias tradicionais. Claro que houve lá quem dissesse, sou marrom bombom, sou cor de chocolate, mas isso digamos, nos números gerais foi insignificante. Essa pesquisa foi feita com em torno de 60 mil pessoas. O que significa que se uma disser que sou marrom bombom? Não significa absolutamente nada. Né? Então, as tradicionais, preto, branco, pardo, desde que prefere negro, né? Pegaram 96% da pesquisa. Agora vamos para os desafios. Que políticas públicas ainda são essenciais, porque infelizmente o racismo ainda prossegue. Até antes eu queria que o senhor fizesse uma diferenciação de racismo estrutural para racismo institucional
que a gente está vendo mais sendo divulgado agora, mas o que ainda é necessário fazer? O estrutural é esse, que a sociedade brasileira está estruturada em torno dessas desigualdades, não é isso que mantém a própria sociedade da maneira como ela é. Ela é baseada nisso, ela é estruturada nisso. O racismo institucional é o racismo praticado por organizações. Eu tenho um exemplo, não sei se teria tempo para falar tudo isso, mas eu tenho um exemplo muito interessante, algo que aconteceu comigo, uma das situações dolorosas que eu vivi na época que morava em São Paulo. Eu tinha uns 10 anos de idade, um garoto da minha idade, ele era sócio-atleta do Tênis Clube Paulista, na área de natação. E ele veio me convidar. O diretor tinha pedido que ele e os outros levassem outros meninos, claro, para aumentar a rede de captação de talentos. E eu não conhecia bem São Paulo. São Paulo era meio parecido, na minha visão, com o Rio Grande do Sul. Fiquei meio preocupado, mas eu fui. Infelizmente, eu estava certo. Nós não passamos da portaria. O porteiro foi até grosso. Não tem vaga, não tem vaga. Mas o Vitor, esse meu amigo, o diretor pediu, não, pode sair, pode sair. Eu voltei para casa e chorei. Eu sabia o que tinha acontecido. Uns 2 dias depois, o Vitor veio e me procura. Eu fui falar com o diretor, né? Aí ele falou assim, a primeira coisa que o diretor falou, como é que ele é? O diretor imediatamente decodificou o que tinha acontecido. Ele é um moreninho, nós não aceitamos pessoas de cor. Ou seja, não foi uma ação do porteiro, era uma regra do clube, portanto era institucional, mesmo que não estivesse escrito explicitamente nas normas. Dizendo assim, não, o clube se reserva o direito de não aceitar, que eu não sei o quê. Era ali, mas a prática era essa. Né? Muitos clubes tinham essas regras, sim. Né? Isso vem de muito tempo. Né? Por exemplo, em Porto Alegre, o primeiro que ainda vive foi criado em 1872, Sociedade Floresta Aurora, que continua lá até hoje. Mas, como você falou, pelo Brasil afora. Uma música do Gilberto Gil fala do tempo que preto não entrava no baiano, Clube Baiano de Tênis, nem pela porta da cozinha, ou seja, nem para trabalhar. Isso na Bahia. As pessoas imaginam que seja uma coisa do Sul, que seja uma coisa de elite. Não necessariamente. Né? Com certeza. E os desafios, professor? O que ainda a gente precisa fazer para combater esse racismo? Nós temos aí todas essas desigualdades, né, que são ainda desigualdade do ponto de vista de rendimentos, de educação, tratamento que recebemos da polícia e do judiciário, para os quais nós somos culpados até prova em contrário. O que nós temos que prosseguir é nesse projeto de conscientização da sociedade brasileira, mostrar os malefícios que isso provoca, não apenas para nós, negros, mas para o conjunto da sociedade, e aumentar, então, esse apoio para ir derrubando essas barreiras. Então, nós temos que... claro que as políticas de ação afirmativa têm sido muito importantes, mas temos que começar desde o curso primário, desde o antigo primário, agora o Fundamental 1, ou seja, temos que levar uma educação de qualidade para as crianças no Brasil, no modo geral. Eu me lembro que quando eu estudei, quando eu era criança, as escolas públicas tinham qualidade, mas elas eram em número muito reduzido. Então, o que a ditadura civil-militar, hoje se fala assim, fez? Ela expandiu a rede pública, mas aí o que fez? Caiu a qualidade do ensino, caíram os salários dos professores. Então, tem que se atacar por essa ponta, que é fundamental. E estudar também a história do negro, sim, claro, né? Que isso já é obrigatório. Mas não é cumprido frequentemente. Isso, a Lei 10.645 e depois houve a outra que incluiu também os indígenas, 10.639. Né? Então, o que acontece? A gente tem que aumentar o conhecimento da sociedade, a contribuição dos africanos, não apenas no Brasil, para a civilização brasileira, mas para o mundo. Né? Eu me lembro que um dos primeiros trabalhos que eu fiz já como militante negro foi um audiovisual, naqueles antigos, com slides, carrossel, passado africano, que falava sobre as civilizações do Sudão Ocidental, o Reino de Gana, o Reino do Mali e o Império de Songhai. Civilizações riquíssimas em ouro e sal. O ouro não precisa explicar. E o sal era tão importante que a palavra salário vem de sal. E eles construíram uma riqueza que se traduzia em bibliotecas, universidades. E o homem mais rico da história, segundo todas as estimativas, Mansa Musa, imperador do Mali, cuja fortuna hoje seria mais de 700 bilhões de dólares. Ele bate Elon Musk, bate esses bilionários todos. Né? E isso por quê? Porque era uma região muito rica. E não foi apenas...
temos que ver o Egito como uma civilização de base africana, né? Não era apenas negra, mas de base africana. Nós temos o reino de Axum, o reino de Meroe, no sul da África, as muralhas do Zimbábue, que mostram civilizações que se desenvolveram em todos esses pontos do continente africano, e isso se refletiu, evidentemente, no Brasil. Nosso tempo está quase acabando e a gente ainda não falou do seu livro sobre racismo. Eu queria que o senhor só desse uma eu tenho, na verdade, tenho 2 livros sobre o tema. Um é o resultado da minha dissertação de mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais, que é o livro Na Lei e na Raça, Legislação e Relações Raciais Brasil e Estados Unidos, onde já começa esse trabalho de comparação, mostrando exatamente esse jogo de semelhanças e diferenças e mais, como é que essas sociedades se influenciaram ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, a palavra miscigenação é uma tradução de miscegenation, que aparece pela primeira vez no texto de um branco americano racista, que apresenta o Brasil como exemplo da degeneração provocada pela mistura de raças. Ao mesmo tempo, os negros americanos, grandes intelectuais, o Brasil era visto como o paraíso racial, isso por muito tempo. Então foi esse tipo de jogo. A partir da década de 70 começa a influência de lá para cá, né? Então meu livro trabalha isso. E também o outro que foi Racismo, Preconceito e Intolerância, que procura trabalhar com esses conceitos, em coautoria com os antropólogos negros também, Jacques Dadeschi e Edson Borges. O livro chegou à 7ª edição e era adotado, então, em escolas de ensino médio. Bom, então, queria agora suas considerações finais, porque realmente o tempo já encerrou. Olha, acho que a realização desse programa, tendo o foco nesse tema, já é um sinal dessas nossas mudanças. Eu fico muito otimista, porque eu vejo que aos trancos e barrancos, a sociedade brasileira está começando a reconhecer esse problema e usando uma metáfora médica para que uma pessoa se cure de uma doença, principalmente uma doença grave, é preciso que ela reconheça a existência da doença para se medicar adequadamente. E isso me faz ver lá no horizonte, lá no futuro, o momento que o Brasil vai resolver fechar essa cultura, essa fratura exposta do racismo, e vamos chegar a uma sociedade realmente igualitária. Professor, muito obrigada por sua participação aqui, esclarecimentos para a nossa edição do Ponto de Vista. Eu agradeço. Nesta série do Ponto de Vista sobre racismo no Brasil, eu conversei sobre as raízes da discriminação racial e do racismo estrutural. Foi com o historiador e escritor, professor Carlos Alberto Medeiros. Você também pode acompanhar o Ponto de Vista pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.